E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar aqui respondendo algumas questões de alguns irmãos que perguntaram lá na comunidade as suas dúvidas e nós estamos aqui para esclarecer. Muitas perguntas que estão ali, irmãos, são perguntas que nós já falamos em diversos vídeos, tá? É só botar aí no busca ali, que você vai ver Mundo dos Mortos, Sheol, tá? Mas eu sei que é difícil às vezes encontrar alguns assuntos bem pontuais, como é essa questão aqui que o irmão está perguntando, olha só. Todos os que morreram, atenção, todos os que morreram e não foram para o seio de Abraão, morreu e não foi para o seio de Abraão, já estão condenados ao lago de fogo e enxofre? Uma pergunta bem pertinente, por quê? Porque a gente percebe que a pregação atual da igreja é a seguinte: quem não recebeu Jesus como Senhor já está condenado. E a coisa piora quando você chega lá na história do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16, você vê apenas dois compartimentos. Né? Quando você olha dois compartimentos, você pensa, aqui tem o seio de Abraão e ali tem o lugar de tormento, então não tem mais nada para ser feito, né? Acabou, né? Acabou tudo ali. Só que não, a gente sabe que não é assim, e eu vou te dar aqui as razões e os motivos para isso. Tá? Primeiro, o que nós entendemos é que o mundo dos mortos ele não tem apenas dois compartimentos. Por que você cria 5? Por que você crê que não existe apenas dois compartimentos? Primeiro, o paraíso ou seio de Abraão, que é tudo a mesma coisa, são tudo sinônimos. Tá? O paraíso ou seio de Abraão é o local para onde vão os sacerdotes. Por que seio de Abraão? Seio é junto, né? Eu já vi algumas pessoas fazer alguns questionamentos, tipo, aquilo dali não é literal, né? A história do rico e do Lázaro é simplesmente uma parábola e nada mais. Aí eles vão colocar o seguinte questionamento: primeiro, porque é seio de Abraão. E antes de Abraão, qual era o nome? Não tinha nome, o nome é Sheol. O nome é Sheol, mundo dos mortos, né? Local de descanso. Só que foi apelidado, isso é um apelido que deram, apelidado de seio de Abraão por causa da parábola, porque diz que o mendigo foi para junto de Abraão, foi para onde Abraão estava. E aí, como diz seio de Abraão, e aí todo mundo acaba, né, e isso pegou, isso já no primeiro século, tá? Acabou pegando e chamaram de seio de Abraão, mas isso foi um nome dado posterior aos apóstolos, foi um nome dado, né, ali que não tem a ver com o nome do local, tem a ver com quem o mendigo foi estar, é isso, tá? Então essa é a primeira coisa que deve ser colocada aí. A segunda é a seguinte: não existe nenhuma parábola aonde se é dado um nome próprio. E ali é colocado Lázaro. Aí vão dizer, Lázaro é um nome comum. Grandes coisas. Tá? Grandes coisas. Então, sendo comum ou incomum, é Lázaro que está ali. Outro ponto importante que a gente pode destacar aí, que as pessoas vão dizer, mas como que ele está conversando com Abraão? Você crê na Bíblia? Eu também creio. Tá? Eu também creio na Bíblia. Então, se eles estavam interagindo, é porque tinha como interagir. Tá? Se ele estava vendo, e ver os santos também é um tipo de tortura. Tá? Ver os santos ali é um tipo de tortura. E o pai Abraão estava ali dialogando com ele. Tá? Uma segunda questão, uma quarta questão que eles colocam é a seguinte: aquilo é uma parábola, porque como pode a água da ponta do dedo refrescar a pessoa que está sofrendo? Preste atenção. Isso é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? É uma gíria da época.
Por exemplo, Paulo fala assim, para você perdoar o seu irmão, porque assim você acumulará brasa sobre a sua cabeça. Você acha que alguém vai chegar lá e vai colocar um monte de brasa de carvão na cabeça do cara para queimar a cabeça dele? Isso é uma expressão idiomática. É mais fácil, né, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma expressão idiomática. Você, quando está com muita sede, vamos usar então essa expressão da água. Quando você está com muita sede, você fala assim, pô, me dá um gole d'água aí. Você vai lá e dá só um gole. Não, tu já deu um gole, cara. Você não pediu um gole, é só um gole só, dá só uma golada e pronto. Não, você pede um gole d'água, você tá com sede, pô, eu quero beber água, bastante água. Né? Então, isso é uma expressão idiomática. Uma quinta objeção que as pessoas vão colocar para dizer que aquilo é uma parábola e por isso não pode ser real, é porque ele não está no corpo físico. E não estando em um corpo físico, a alma não sofre. Quem te disse que a alma não sofre? Claro que a alma sofre, e vou te dizer mais, o sofrimento da alma, ela é mais intensa do que a do corpo. O sofrimento da alma ela é mais intenso do que o corpo. Se você pega, por exemplo, os demônios. Os demônios não têm um corpo físico igual nós temos. Mas os demônios falaram, você vem nos atormentar antes do tempo? Então vem um tempo, e os demônios sabem disso, em que eles serão atormentados. Ainda que não em um corpo físico, que nunca será num corpo físico, porque eles nunca tiveram um corpo físico. Né? Então esses anjos, eles vão sofrer espiritualmente. O diabo, Satanás, vai sofrer espiritualmente. Tá? Então, a questão deles não terem um corpo, isso não significa que eles não estão sofrendo agora. Tá? Eles vão sofrer, né? Tá lá na história, estão sofrendo, e isso independe de corpo. Por isso que Jesus falou, teme aquele que pode lançar no Geena, tanto a alma como o corpo. Então, o corpo vai ser apenas uma agregação na segunda ressurreição para os condenados, ao passo que hoje eles já sofrem na alma. Aí segue-se uma segunda pergunta, que aí que é interessante. E aí é por isso que eu acredito, né, que existe um terceiro compartimento. Porque veja bem, com o ex-ladrão da cruz, né, agora eu tenho que me acostumar a falar ex-ladrão, né, ele se converteu. Com o ex-ladrão da cruz, Jesus falou para ele, que ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Lembra-te, me chama pelo teu nome. Quando o Senhor entrar, quando o Senhor vier, né? A tradução mais correta seria vier no teu reino. O Senhor me chama. E aí Jesus falou, sim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus está querendo dizer? Que o paraíso é o local para onde vão aqueles a quem já tem a salvação garantida. Quem já tem a salvação garantida está no paraíso, está no seio de Abraão ou junto de Abraão, está lá, está ali com ele. Porque quando o ex-ladrão chega para Jesus e fala, olha, lembra-te de mim, quem está dizendo, ó, quando o Senhor voltar, me chama, eu quero ressuscitar para reinar. Eu quero ressuscitar para poder estar junto contigo, reinando junto contigo. Ele falou, ok, quando eu voltar, eu vou te chamar. E a garantia disso é que você hoje mesmo vai estar comigo no lugar onde estão os santos. Aonde estão todos os santos ali. Certo? Bom, e aí o outro lado? Essa é a questão. Porque, pensa bem, você acha que faz sentido pessoas sendo lançadas no lugar de tormento e daqui a pouco elas ressuscitam e são nações na segunda ressurreição? Vamos usar como exemplo os ninivitas, porque a Bíblia fala que os ninivitas eles vão ressuscitar no juízo com aquela geração que não creu em Jesus. Então esses ninivitas, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Porém, já estão salvos. Jesus já falou que já estão salvos. O que significa? Que eles, apesar de terem se arrependido, eles não são parte da igreja de Deus, tá? Eles não são eleitos.
Então por isso é que não ressuscitarão na primeira ressurreição. Eles ressuscitarão na segunda ressurreição. Faz sentido eles estarem lá no lugar de tormento e depois ressuscitar? Faz sentido? Não faz sentido, né? Ressuscitar para ser nação, claro. Agora, então, o que eu penso? O que eu estou meditando aqui? Esse lugar de tormento é um local que, na história do rico e do Lázaro, quem foi para lá? Um sacerdote, vestido de vestes púrpuras. Era alguém de importância que conhecia Abraão e que era uma pessoa que tinha ofícios sacerdotais. Essa pessoa que tinha ofícios sacerdotais, ela não foi salva e não tem segunda chance para ela. Não tem possibilidade dela ser nação. Qual o destino dessa pessoa se ela não vai para o paraíso? E se ela não vai ser nação, ela já está condenada. Esse local de tormento é para os que já estão condenados. Aqueles que tinham o chamado para serem reis e sacerdotes, mas venderam a sua primogenitura. É para lá que elas vão. Então não tem desculpa. Para onde vão essas pessoas? Justamente para onde vão os que foram escolhidos, escolhidos não, eu vou usar outro texto, tá? O texto que eu vou usar é o seguinte, aquele de Mateus, que Jesus já falou, acho que é Mateus 12, 24, se não me engano. Ele vai dizer, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, são para aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos, olha aí. Né? Foram chamados, mas não foram escolhidos. Então, esses a quem, né, o Senhor chamou e não correspondeu com a chamada, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. E aí não vai ser nação. O caminho dele é o lago de fogo e enxofre. Por isso que ele já está numa pré-prisão, ali sofrendo, né, num local de tormento. Né, num local de tormento, já está lá. E as nações que vão ressuscitar na segunda ressurreição não estão lá no lugar de tormento. Elas estão num outro compartimento, e aí você pode usar um livro, por exemplo, de 1 Enoque, que ele vai dizer, olha o seguinte, que quando ele foi para o mundo dos mortos, ele viu no lado norte os eleitos e no sul os justos. Então o que eu penso? Eu penso que existem recâmaras no mundo dos mortos. Existem locais ali, e não apenas um, ou dois, né? Mais biblicamente ali em Lucas 16, 2. Então esses que Enoque viu, ele viu quem? Os eleitos, os que estão no seio de Abraão, estão junto de Abraão, que estão no paraíso, tá? Que não é o céu. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar sobre os seus arrebatamentos, as suas experiências de arrebatamento, ali é o seguinte, ele vai dizer, conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu, e também conheço um homem que há 14 anos, né, foi ao paraíso. Ele está contando duas experiências diferentes. Tá? Uma onde ele foi para o terceiro céu e a outra para onde ele foi para o paraíso. Tá? Então ele subiu, né? Não é uma Mary Baxter, já viu o livro da Mary Baxter, né? A Divina Revelação do Inferno, né? E depois ela escreveu a Divina Revelação do Céu. Então não é uma Mary Baxter, né? Mas é o apóstolo Paulo. Então ele foi ao terceiro céu e depois ele foi até as profundezas da terra. Em Mateus 12:40 diz que Jesus, ele ao morrer, ele foi até as partes inferiores da terra. Ah, então, para onde Jesus foi ao morrer? Foi para as partes inferiores da terra. É um assunto complexo, por quê? Porque ele está trazendo aqui uma terceira dimensão
né, que é a dimensão, tá ventando bastante, né? Eu acho que não esteja, espero que não esteja influenciando no áudio aqui. É uma terceira dimensão, e essa dimensão, ela é as nações. Então sempre quando você pensar em salvação hoje, você agora vai trazer um terceiro elemento. Que terceiro elemento é esse? São as nações. Porque antes você só via o quê? Igreja e condenado, igreja e condenado, igreja e condenado. Só que não. Nós temos igrejas, temos condenados dentre aqueles que eram para ter sido igreja e também entre as nações. Então nós temos a igreja que também está sendo salva e também nós temos as nações. As nações é muito importante você colocar elas nessa equação. Porque vai ter gente dizendo o seguinte, olha, na segunda ressurreição só é ressurreição para a morte. Para a segunda morte, não. Você veja que haverá pessoas que vão nascer no reino milenar e os velhos cumprirão seus dias, ou seja, eles vão morrer. Quem morre cedo no reino milenar são os que pecam, são os rebeldes, porque ainda haverá pecado no reino milenar. Agora, quem completa os seus dias, ou seja, morreu, sei lá, com 700, 800, 900 anos, porque o reino milenar acaba, entramos no reino eterno, mas a morte ainda não foi vencida, porque o diabo é solto, se lembre sempre disso, o diabo é solto e ele vai ter um tempo para enganar as nações. Eu não sei quanto tempo é. A Bíblia diz que é pouco tempo, mas pouco tempo da Bíblia no reino eterno sabe lá quanto tempo é. Então, acabou o ano sabático, as pessoas vão, você imagina, elas vão entrar num reino eterno que ainda tem pecado nesse período de transição até o reino eterno, até pós-julgamento, e sabe-se lá quanto tempo eles vão viver ainda. Tá? Então, a questão da morte para pessoas justas que não pecaram ainda vai existir. Tá? No reino milenar e um pouquinho de tempo ainda pós-reino milenar. E aí sim nós temos a segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, quem ressuscita, olha aí, os ninivitas e a Rainha do Sul aparecem lá. E diz o Senhor Jesus que eles já estão salvos. Eles aparecem lá, tá? E vão ressuscitar todos os que não foram eleitos da graça. E aí vai entrar os índios, as crianças abortadas, né? Vão entrar as pessoas com problemas mentais porque não nasceram de novo. Vão entrar pessoas do reino milenar, antes de Cristo, as pessoas que nunca ouviram do Evangelho. Todas elas vão ressuscitar, por isso que os primeiros cristãos chamavam de a ressurreição universal. Então a primeira ressurreição são os que são de Cristo. E a segunda ressurreição é a ressurreição universal. Essa ressurreição universal serão todos, de todos os tempos, que não participaram da segunda ressurreição. E aí se levanta esses e também os que eram para ressuscitar na primeira e não ressuscitaram, que estão lá no lugar de tormento. E aí não é uma segunda chance, tá? Ah, isso aí é tipo uma segunda chance. Isso não é segunda chance. Eles serão julgados por tudo que eles fizerem em vida. Tudo que eles fizerem em vida será computado no livro das obras, eles serão julgados por isso. E essa balança que vai determinar se eles serão nação ou não. Tá? O grande trono branco. E os que entrarem estarão lá, nesse novo céu, nessa nova terra, que é nada mais, nada menos do que um novo céu, uma nova terra renovada, tá? Restaurada, e eles já estarão todos lá na expectativa, e eles verão, né, a nova Jerusalém descendo do céu, aonde está ali o Pai e o Filho, né, e a igreja também. Tá? Essa será a visão que as nações terão, né, no reino eterno, depois do julgamento, e aí não vai nascer mais ninguém, não tem mais morte, não tem mais lágrimas, não tem mais diabo para tentar as pessoas, será de fato o reino eterno e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.